Falta de concentração. Como ajudar com a acupuntura e os chakras as pessoas que sofrem de concentração? Desculpa, as pessoas que sofrem de falta de concentração. Você que é acupunturista, terapeuta da medicina chinesa, de repente tem pacientes que têm essa queixa. Essa queixa, ela realmente aumentou muito nos últimos tempos. Eu digo isso porque eu atendo em consultório já há mais de 12 anos, né? E de uns anos para cá, principalmente depois que a gente passou pela pandemia, que a gente passou pelo Covid, parece que isso aumentou bastante. E as pessoas têm feito essa relação, né, da falta de concentração com o Covid. Pessoas que tiveram Covid falam que depois do Covid elas passaram a ter mais falta de concentração, que é essa dificuldade que a pessoa tem de se focar numa coisa só. Essa dificuldade que a pessoa tem, por exemplo, de estar realmente presente nos estudos, naquilo que ela está fazendo em termos de leitura, às vezes de trabalho, na escola também, quem estuda, sejam as crianças, os adolescentes, os adultos, né? Então, essa concentração que a gente vai falar hoje, ela tem mais a ver com essa questão de se focar em algo para aprender, nessa questão da aprendizagem. E quando a gente fala em medicina chinesa e a gente fala sobre concentração, sobre memória, a gente já começa a pensar em vários zangs, em vários órgãos energéticos do nosso corpo, né? Os zangs são os nossos órgãos energéticos. E normalmente o que é que o acupunturista pensa já de primeira, né? Quando a gente fala de falta de concentração, o acupunturista, ele já vai logo pensar no Shen, ele já vai logo pensar no coração, porque o coração, ele abriga a mente, né? O coração, ele tem essa função de abrigar a mente, e quando a gente pensa em memória, a gente pensa logo em coração, tá? Só que eu vou falar para vocês que existem 3 zangs, ou 3 órgãos que estão relacionados com a concentração, e não é só o coração não, então a gente tem uma tendência a pensar no coração, mas não é só ele não. E justamente nós vamos falar hoje aqui sobre o baço pâncreas, porque o baço pâncreas, em desequilíbrio energético, ele também vai ter relação com falta de concentração, né? Então não é só coração não, tá? E principalmente eu acredito que essa falta de concentração que as pessoas têm se queixado muito hoje, atualmente, nos tempos atuais, para mim, a gente está falando mais de desequilíbrios de baço pâncreas do que do coração, propriamente do coração. Mas eu falei que são 3 zangs, né? São 3 órgãos relacionados à falta de concentração. Então, é o coração, é o baço pâncreas e também o rim, né? Só que o rim, ele vai estar mais relacionado à memória. O rim, ele vai estar mais relacionado àqueles esquecimentos que são cotidianos. É muito comum a gente ver isso nos idosos, né? Os idosos, eles se queixam de esquecer coisas muito recentes, né? Por exemplo, onde é que guardou uma coisa que estava usando ali há pouco tempo, né? Então, o idoso, ele tem muito essa perca de memória recente, tá? Já a falta de concentração que eu quero abordar mais com a gente nessa live hoje é aquela dificuldade de se concentrar para aprender. É aquela concentração que a pessoa fala, eu comecei a ler um livro e daqui a pouco eu li várias páginas e eu não sei nem o que é que eu li, né? Nessa questão do aprendizado, e que a gente tem visto muito também essa queixa em crianças e adolescentes na escola, né? Que estão com dificuldade de concentração. E essa falta de concentração, ela pode estar relacionada ao baço pâncreas, né? Ao que a gente chama de deficiência do Qi do baço. Essa deficiência do Qi do baço, ela tem afetado muito a concentração das pessoas, né? Normalmente, baço, ele entra em deficiência energética, tá? O desequilíbrio mais comum do baço. Ele entra em deficiência de Qi, deficiência de energia, e quando isso vai se tornando muito crônico, a gente fala que o baço entra em afundamento, tá? Ó, eu vou trazer aqui uma informação do Giovanni Maciossi, que é o Fundamentos da Medicina Chinesa. O baço é a residência do intelecto, pensamento aplicado, estudo, memorização, focalização, concentração e geração de ideias. Então, o coração, por exemplo, ele é sim a morada da mente, ele abriga a mente. Só que o coração, ele está mais relacionado a memórias afetivas. Ó, o coração influencia o pensamento no sentido de nos capacitar
a pensar claramente ao enfrentar os problemas da nossa vida. Então, quando a gente fala de memória, de concentração, de memorização de mente, no sentido de discernimento, no sentido de enfrentar os nossos problemas cotidianos, aí nós estamos falando mais da mente relacionada ao coração. Quando a gente fala, por exemplo, em memória, essa memória assim, eu esqueci uma coisa que eu ia fazer. Eu esqueci coisas do cotidiano, aquela perca de memória recente, que não é a perca de memória antiga, das memórias antigas, mas daquela memória mais recente. Aí nós estamos falando mais de rim, de uma falta de energia do rim, que está relacionado à nossa vitalidade, né? Volta e meia eu tô falando sobre isso em lives, né? Sobre rim, sobre essência. Só que essa falta de concentração que tem a ver com aprendizado, eu não consigo me concentrar para aprender, eu não consigo me concentrar a nível intelectual, para focar mesmo no meu trabalho, para me desenvolver no meu trabalho. Aí nós já estamos falando numa deficiência energética relacionada ao baço pâncreas, que é algo muito específico, tá? Vocês entenderam essa diferença entre esses três ângulos aí, entre o rim, entre o baço e entre o coração? O coração, ele vai estar mais relacionado às questões emocionais, né? Ao pensamento vinculado às emoções. O baço, ele vai estar mais relacionado ao intelecto, ao aprendizado mesmo, tá? E é interessante porque atualmente eu tenho acompanhado muitos médicos da medicina integrativa e muitos profissionais nutricionistas que têm feito uma relação do aprendizado com a parte nutricional. E olha que interessante, porque o baço pâncreas justamente é o órgão da parte nutricional também no nosso corpo, né? Então, por exemplo, a absorção de nutrientes pelo intestino, isso tudo tem relação com o baço pâncreas, porque o baço pâncreas tem relação com a parte metabólica, com alimentação, com produção de sangue e energia a partir do alimento, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que a alimentação inadequada para aquela pessoa, ou seja, quando ela está consumindo aquilo que é inadequado para ela, para o biotipo dela, ela está diminuindo a energia do seu baço pâncreas. E à medida que ela diminui a energia do seu baço pâncreas, ela pode entrar no que a gente chama hoje de inflamação do seu corpo a partir do intestino, né? Porque o que acontece com o intestino? Quando ele fica inflamado, ele fica com mais permeabilidade. As macromoléculas, elas passam pelas paredes intestinais e elas começam a se espalhar pelo nosso corpo, gerando inflamação a nível articular. Então é quando a pessoa já começa a ter dores articulares por processos inflamatórios, por exemplo, né? E isso tem relação com o baço pâncreas. E o que é que os estudos têm dito hoje? Que isso começa a afetar a nossa memória, a nossa aprendizagem, nossa concentração. Por isso que tem se tratado muito a falta de concentração a partir de suplementações, de reeducação alimentar, de mudança de alimentação, para justamente melhorar o processo inflamatório do corpo, melhorar a permeabilidade do intestino e a pessoa ter uma melhor qualidade intestinal. E aí, lógico que ela vai ter uma melhor energia no seu baço, porque o baço ele está vinculado ao nosso processo digestivo. Por onde que o corpo produz energia? Pela alimentação, pelo baço pâncreas. É o baço pâncreas que tem essa função no nosso corpo. Então, quando a nossa alimentação está nos prejudicando por ela estar inadequada, a gente já exaure ali a energia, o Qi do nosso baço, né? E aí, o baço, que teria essa função que eu acabei de ler aqui, residência do intelecto, pensamento, estudo, memorização, focalização, concentração e geração de ideias, né? Essa função que o baço pâncreas deveria exercer, ele passa a não conseguir exercer tão bem as funções dele. E aí a pessoa passa a ter prejuízo na concentração. O que é que pode vir junto? Cansaço, a fadiga, a falta de ânimo, a pessoa pode começar a ter dores musculares, dores nas pernas, ter muita vontade de comer doce, né? Porque o baço pâncreas, quando ele entra em deficiência energética, a pessoa tem mais vontade de comer doce.
Só que o que acontece? Aí quanto mais doce ela come, mais ela prejudica a energia do baço, porque o baço pâncreas ele não se dá bem com doce, né? Então a energia do baço pâncreas diminui ainda mais e a pessoa passa a ter ainda mais falta de concentração. Então o que a medicina atual, a medicina integrativa tem chego a conclusões, os chineses, na medicina chinesa, já falavam isso há muito tempo, né? Mas obviamente com outras palavras, com outros termos, com uma linguagem mais da época, com uma linguagem mais voltada para filosofia da medicina tradicional chinesa, tá? Então, olha, tanto uma má alimentação quanto tensão mental pode causar deficiência energética do baço e, como consequência, afetar a nossa memória e a nossa concentração. Então, a tensão mental, Giovanni Massiocia fala isso, que é o que a gente chama de estresse, né? A tensão mental, ela também diminui a energia do baço pâncreas. Então, não é só a alimentação, é o estresse, é o excesso de preocupação. A preocupação, ela está intimamente vinculada ao elemento terra e intimamente vinculada ao baço pâncreas, né? Então, quando a gente pensa no Qi do baço diminuído, a gente pode entender que isso também vem pelo estresse ou pelo pensamento muito preocupado com o futuro. Quando, lógico, isso é demais, porque é muito natural a gente pensar no futuro, né? A gente precisa pensar. Só que quando essa preocupação mental ela se torna muito constante, gerando uma ansiedade mental de tanto se preocupar com o futuro, isso pode sim afetar a energia do baço pâncreas, tá? A base fisiológica para o intelecto está relacionada ao Qi pós-celestial e ao sangue. O que Giovanni Massiocia quer dizer com isso? Que o Qi pós-celestial é o Qi, ou a energia produzida a partir daquilo que a gente come, a partir da alimentação. Quem faz isso é o baço pâncreas, tá? Então, olha o quanto que é importante essa energia pós-celestial no nosso processo de memória, né? E como é que a gente produz energia pós-celestial? Produz a partir da alimentação, porque a pré-celestial, ela já vem com nós, né? Ela já é armazenada pelos rins e a gente já herda isso dos nossos pais, a gente não tem controle sobre isso, né? A gente não decide como é que vai vir a nossa energia ancestral, quem decide isso, na verdade, são os nossos pais. Olha aí a responsabilidade quando a gente tem um filho, né? A gente envia a energia ancestral para os nossos filhos quando a gente concebe um filho, né? Então essa energia a gente não tem controle. A gente pode sim trabalhar a nossa energia pré-celestial ao longo da vida. Inclusive a gente faz isso através da acupuntura, por exemplo, né? Agora, a energia que a gente forma todos os dias, né, que é a que a gente chama de pós-celestial, essa daí ela vem mesmo por aquilo que a gente come, pela nossa alimentação. E a respiração também, ela também produz energia no nosso corpo, né? Aí a gente relaciona mais ao pulmão, né? Porque o pulmão está mais relacionado à respiração. E o baço pâncreas à alimentação, né? Então a gente fala que o baço pâncreas, por exemplo, ele produz o sangue no nosso corpo, energeticamente, né? Ele produz o sangue. Então o sangue que nutre os tecidos, inclusive o cérebro, né? Ele vem a partir da energia do baço pâncreas. O baço pâncreas, ele influencia a nossa capacidade de pensar, estudar, memorizar. É a nossa relação com estudos e trabalho, né? Então, lembrando que mente a gente não relaciona só a Shen, só a coração. A gente relaciona também ao baço pâncreas, tá? E o coração, ele é a morada da mente, o coração está mais relacionado às questões emocionais. O rim, eu vou ler aqui sobre o rim, tá? O rim, ele nutre o cérebro e influencia a memória de curto prazo na nossa vida cotidiana. É comum na velhice haver um declínio da nossa essência do rim. Por isso, é muito comum os idosos esquecerem coisas referentes a eventos recentes. Realmente, a gente vê muito isso nos idosos. Quem convive mais com idosos deve estar pensando que é bem assim mesmo, né? E o baço pâncreas, né, como eu falei, ele já está mais relacionado à parte mais intelectual. Então, eu tô falando aqui sobre alguns zangues, né, sobre alguns órgãos energéticos e a sua relação com memória, concentração,
Mas e os chakras, né? E como é que ficam os chakras nessa história? É porque os órgãos energéticos, eles estão relacionados aos canais energéticos. Mas e os chakras? Os chakras, eles são os grandes centros energéticos, onde há maior concentração de energia no nosso corpo. E eles também têm relação com memória, com concentração, né? E o chakra frontal, que fica exatamente aqui, ó, entre as nossas sobrancelhas, também conhecido por terceiro olho, ou chakra do sexto sentido, esse chakra, ele também tem relação com memória, com concentração, com aprendizado, tá? Então, não são só os zangs, não são só os órgãos energéticos, como eu vim falando até agora, e também o nosso chakra frontal. O chakra frontal, ele tem relação com memória, ele tem relação com concentração. Eu vou falar um pouco sobre esse chakra aqui agora. O chakra frontal controla as atividades intelectuais, relaciona-se com inteligência e os nossos insights. O que significa os nossos insights? Significa aquelas expansões de consciência que a gente tem, aqueles, nossa, agora eu entendi isso. Esses insights de ter ideias, de integrar conhecimento, isso tudo está relacionado ao chakra frontal. O chakra frontal representa todos os elementos da medicina chinesa, né? Então é diferente, por exemplo, do chakra básico, do chakra umbilical, do chakra pubiano, do cardíaco, que normalmente eu relaciono ele ou ao elemento madeira, ou ao elemento fogo, ou ao elemento terra. Nesse caso aqui, como a gente está falando de um chakra da cabeça, que entra nos chakras superiores, né? O chakra frontal e o coronário, eles são chakras superiores, chakras da cabeça, chakras mais relacionados ao nosso processo espiritual. Esses chakras, eles representam todos os 5 elementos, então ele vai representar o elemento fogo, o elemento água, o elemento metal, o elemento madeira e o elemento terra, tá? E os chakras da cabeça, eles têm também uma inter-relação com os chakras inferiores. E o chakra frontal, ele tem uma grande relação com o chakra umbilical. Tá? E o chakra umbilical, ele é o chakra das reações emocionais, do metabolismo, e é o principal chakra relacionado ao baço pâncreas, que é o que eu estava falando para vocês até agora, né? Do baço pâncreas. Então, quando a gente fala, por exemplo, em trabalhar a concentração de uma pessoa, no sentido de ajudar essa pessoa a melhorar a sua concentração, a gente precisa trabalhar sim o chakra frontal, mas a gente também precisa trabalhar o chakra umbilical. Por quê? Por conta do baço pâncreas, por conta de todas as funções que o baço pâncreas exerce no nosso corpo, que eu falei até agora na live. Então, são 2 chakras importantes de se trabalhar nos seus pacientes, né? E a gente consegue fazer isso numa mesma sessão. Tá? A gente pode trabalhar o chakra umbilical, o chakra frontal na mesma sessão, através de pontos de acupuntura, através das técnicas de harmonização energética dos chakras, que a gente faz isso manualmente. Tá? E você pode fazer sim isso nos seus pacientes, através do nosso método Chakras na Prática do Acupunturista. Tá? E aí a gente tem os pontos complementares, né? Poxa, eu detectei pela minha avaliação que esse paciente tem deficiência do Ti do baço, eu posso complementar com mais pontos de baço. E eu já vou falar aqui na live sobre alguns pontos, tá? Eu já vou trazer alguns pontos para vocês poderem anotar e utilizar aí esses pontos para ajudar a melhorar a concentração dos seus pacientes. Mas voltando aqui ao nosso chakra frontal. Ele controla as atividades intelectuais, está relacionado à inteligência, à aprendizagem. E ele relaciona-se a todos os elementos da medicina chinesa. O chakra frontal é considerado o centro mental. A gente chama de chakra frontal porque a gente fala português, né? Mas o nome correto é Ajna. Ajna significa ponto de comando, ponto mental, ou ponto de comando mental, é mais ou menos isso. Ele está relacionado à hipófise, que é uma glândula que fica no nosso cérebro e que ela é uma glândula mestra, porque ela estimula várias outras glândulas do nosso corpo a liberar hormônios. Por exemplo, os hormônios ovarianos, né, nas mulheres, os hormônios masculinos nos homens, né, que estão relacionados ao processo reprodutivo.
A gente precisa da hipófise funcionando bem para liberar hormônios de outras glândulas do nosso corpo. Então, olha só que interessante. O chakra frontal, ele é um chakra de comando de todos os outros chakras e está relacionado a uma glândula endócrina do nosso cérebro que está relacionada a comandar vários outros hormônios do nosso corpo, várias outras glândulas do nosso corpo, que é a hipófise. Então, o chakra frontal é o chakra do aprendizado, do processo intuitivo, da memória, da concentração, do discernimento e da integração de ideias, da organização de ideias. Ele também está relacionado ao nosso desenvolvimento parapsíquico, ou seja, o nosso desenvolvimento a nível sensitivo, que vai além dos 5 sentidos, que é quando a gente faz leitura das energias, quando a gente tem uma visão extrasensorial, e todos nós temos isso na nossa natureza, né? Ninguém é mais especial ou menos especial em termos disso. O que precisa é se desenvolver, né? E quando a gente trabalha esse desenvolvimento parapsíquico, principalmente a partir aqui do chakra frontal, a gente consegue melhorar a nossa leitura das energias, tá? Em termos de anatomia, da parte física, né? O chakra frontal, ele está relacionado à nossa cabeça, ao nosso cérebro, está relacionado também aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e ao nosso nariz, né? Então, quando a pessoa tem, por exemplo, dores de cabeça, ardência nos olhos, problemas auditivos, rinites e sinusites, congestão de líquidos nessa região, fisicamente esse é o sintoma que a pessoa apresenta e energeticamente ela pode ter ou uma hiperestimulação aqui do chakra frontal ou uma deficiência energética do chakra frontal. Então o chakra frontal da pessoa ele pode estar ou hiperestimulado ou com a energia muito baixinha. Eu tenho frequentemente encontrado o chakra frontal hiperestimulado em algumas pessoas. E isso acontece quando a pessoa ela está muito mental e pouco sensorial. Nós somos seres sensoriais, né? Então, por exemplo, se eu pego uma caneta aqui, né, e passo na minha pele, ó, eu estou estimulando uma atividade sensorial no meu corpo, né? Se eu paro para respirar e para sentir o meu corpo, para prestar atenção no meu corpo, se ele está tenso, se ele está relaxado, isso é sensorial. Então, o que acontece? Quando a pessoa está muito desconectada do seu próprio corpo, das suas questões sensoriais, por exemplo, não está se exercitando, não está conectada com a sua pele, não está conectada com o seu corpo, e ela está muito mente, pensa, se preocupa com o futuro, pensa no futuro, e está sempre muito mental, com aquele excesso de atividade mental, né? Quando isso acontece, ela superestimula o chakra frontal dela. Então a gente consegue perceber isso na hora que a gente está trabalhando a harmonização dele. E aí a gente precisa o quê? Trabalhar equilíbrio desse chakra, e a gente consegue fazer isso através da acupuntura. Tá? Então o chakra frontal ele pode entrar em desequilíbrio energético. Quando o chakra frontal entra em desequilíbrio energético, a pessoa pode ter confusão mental, falta de concentração, que é o tema da nossa live, estresse, egocentrismo, dores de cabeça, sinusites. E, gente, pessoal que é da acupuntura, o chakra frontal ele também tem relação com o meridiano da vesícula biliar. E o meridiano da vesícula biliar, ele tem relação com o nosso cérebro, ele, em termos de órgão mesmo, tá? Com o nosso cérebro, com a nossa medula. E ele tem uma parte dele que é muito grande na cabeça, né? Porque se a gente for pensar, 20 pontos da vesícula biliar fica tudo na cabeça. Do 1 ao 20 é tudo na cabeça, né? Ele faz todo aquele vai e vem aqui, ó, em volta da nossa orelha, e vai, sobe, desce. Ele é um meridiano muito complexo. Quando a gente vai estudar o meridiano da vesícula biliar, a gente até demora para gravar todos os 44 pontos, porque são tantos vai e vem, tantas voltas, mas ele é um meridiano muito lateral, né? E ele é um meridiano que ele tá muito aqui na cabeça. A gente tem muitos pontos que passam em volta da orelha, nas laterais, né?
Por isso que a gente usa muito o meridiano da vesícula biliar para dores de cabeça, por exemplo, né? Para cefaleias, para enxaqueca, para tonturas, para confusão mental, pós-AVCs, por exemplo, que também tem relação com a cabeça e que também tem relação com o chakra frontal, né? Ou seja, a pessoa que tem esse excesso de atividade mental que eu venho falando, esse estresse mental, que tem dores de cabeça, ela também tem mais predisposição a ter um AVC, né? Então, quando a gente trabalha desbloqueio do chakra frontal, quando a gente trabalha equilíbrio do chakra frontal, nós estamos prevenindo, por exemplo, um AVC. Nós estamos melhorando as dores de cabeça, melhorando as tonturas, as confusões mentais que a pessoa possa ter e a falta de concentração, tá? Então o chakra frontal ele é o principal chakra quando a gente pensa em concentração, tá? Em se concentrar. Aí eu fiz uma relação aí desse chakra também com o chakra umbilical. O chakra umbilical não é o principal tema da nossa live de hoje, porque aí seria uma questão mais secundária. Mas toda falta de concentração pode vir por uma alteração energética do baço pâncreas, sim, que pode também ter uma alteração do chakra umbilical, tá? Não sei se vocês entenderam isso. São chakras que se relacionam, são chakras que podem ter desequilíbrios que um leva o outro, tá? Mas quando a gente vai falar sobre os 7 chakras principais e a gente pensa em concentração e memória, o principal chakra relacionado a isso é o chakra frontal. Certo, pessoal? Agora vamos falar um pouco de pontos, vamos falar um pouco de tratamento, né? Então, o tema da nossa live de hoje é como ajudar a melhorar a concentração através da acupuntura e através dos chakras. Então, já falei que trabalhando a energia do chakra frontal, a gente ajuda a melhorar a concentração dos nossos pacientes, tá? Então, vamos falar aqui sobre alguns pontos e eu trouxe alguns exemplos de pontos que vão entrar bem nesse contexto que a gente está falando aqui nessa live de hoje, tá? Então, vamos lá. Digamos que você identificou que o seu paciente tem uma deficiência energética de baço pâncreas, tá? Independente dele estar ou não com falta de concentração, esses pontos podem ser usados para isso, mas o que é muito comum é o paciente ter falta de concentração e você perceber que ele tem deficiência energética do baço pâncreas, tá? O VC12, tá? O VC12 ele é um ponto muito bom para trabalhar a energia do baço pâncreas e também o chakra umbilical. O estômago 36, o Susan Lee, também é um ponto terra, né? Um ponto que trabalha bastante o baço pâncreas e aumentando o Ti do baço. O BP2 e o BP3 são pontinhos que ficam lá no pé, são pontinhos bem doloridinhos, até inclusive de colocar, acho que até o 2 é mais dolorido do que o 3, mas são pontos muito importantes para subir o Ti do baço pâncreas, aumentar, né? E o bexiga 20, que é o ponto de assentimento, né? O ponto chu dorsal, que fica lá no canal da bexiga, um ponto posterior, e ele é um ponto que também aumenta o Ti do baço pâncreas. Certo, gente? Agora eu vou falar sobre o coração. Quando você percebe que a pessoa tem falta de concentração e que está relacionada ao coração, que está relacionada principalmente a questões emocionais, questões afetivas, esses pontos que eu vou dizer, você pode usar naquelas pessoas assim, por exemplo, elas têm falta de concentração, só que elas estão passando por processos emocionais muito fortes. Por exemplo, elas estão sofrendo, elas estão muito ansiosas, elas estão muito com muitas manias, elas estão com muita debilidade emocional, com muita labilidade emocional. Aí a gente pode trabalhar também pontinhos do coração. Então, o pontinho que eu trouxe aqui como sugestão para nós é o C6, o coração 6, que ele inclusive é indicado para amnésia, tá? O C7, o nosso Shen Men, que também ajuda a harmonizar a energia do coração, e o VC17, que fica bem aqui no tórax, né, que também está relacionado ao cardíaco. E alguns pontinhos de rim, esses pontinhos de rim que eu vou falar, a gente pode usar nos nossos idosos e nas pessoas que a gente acha que estão com deficiência da essência, que estão embranquecendo muito rápido o cabelo, que estão muito debilitados, com a coluna frágil, que daí é aquela pessoa que tem a falta de concentração, mas que também tem a essência energética diminuída.
Aí a gente pode utilizar o VC4, né, que é o principal ponto para tonificar a essência, e podemos utilizar o rim 3 e o rim 7, que vão harmonizar e tonificar a energia dos nossos rins, certo? E aí, que pontinhos que a gente pode utilizar agora para trabalhar a energia do chakra frontal? O principal ponto a ser utilizado aqui é um ponto extra, que é o Intang, que ele fica justamente no chakra mesmo, bem onde é o chakra, ele clareia a mente. Então, quando a gente quer clarear a mente, tranquilizar a mente, melhorar a fluidez energética aqui do nosso chakra frontal, a gente utiliza o Intang, que é esse ponto extra. Ah, eu não trabalho com agulhas. Tudo bem, você pode estimular com aquilo que você trabalha, tá? Com magnetos, com stipper, com cristal radiônico, com laser, né? Da forma que você trabalha, ou mesmo com agulhas. Eu, particularmente, trabalho com as agulhas mesmo, tá? Ah, posso colocar eletroacupuntura no Intang? Pode, você pode fechar um canal dele aqui, por exemplo, com VG20, né? E estimular com eletro, tá? Eu costumo sugerir nesses casos usar uma frequência baixa de 2 Hz, por exemplo, e você pode usar uma corrente contínua, não precisa ser pulsada, mas com uma largura de pulso menor para ficar mais confortável, para não ficar desconfortável com o paciente, tá? Para o paciente. Que pontos mais a gente pode utilizar aqui para o nosso chakra frontal? A gente pode utilizar, por exemplo, uns pontos posteriores, tá? Um exemplo de ponto posterior que a gente pode usar vai ser o vaso governador 15 e o vaso governador 16, tá? Ó, o VG15, ele desobstrui a mente, auxilia a memória e ajuda muito na concentração. E o VG16 acalma a mente, eles ficam coladinhos ali, então dá para colocar os dois. E a gente pode utilizar posterior aqui também o B10, tá? O B10 ele faz parte dos nossos pontos complementares do método chakras na prática do acupunturista, ali do chakra frontal. O B10, né, que ele fica aqui, ó, né, o bexiga 10 posterior, ele melhora a memória, ele é um ponto que melhora a memória, tá? E aí, gente, como eu falei de vesícula biliar, vamos falar um ponto de vesícula biliar também, tá? O vesícula biliar 20, que também fica pertinho aqui do bexiga 10, né? A gente pode colocar ele inclinadinho, né? Ele fica para dentro do processo mastoide, indo em direção aqui à nossa coluna cervical, no buraquinho que tem aqui. Antes de chegar na cervical, a gente pode colocar o VB20, é o principal ponto para expelir-vento. É um ponto muito utilizado em pós-AVCs e ele também pode ser utilizado para memória, tá? O VB20, ele é um ponto interessante, ó. Ele tonifica a medula, nutre o cérebro, indicado para memória, clareia o cérebro, tá? E ele é indicado para memória debilitada. Aí seja do idoso, seja do jovem, tá? Esse ponto, gente, algumas pessoas relatam que alguns acupunturistas, isso nunca aconteceu comigo, mas relatam que algumas pessoas podem desmaiar pela própria localização do ponto. Isso nunca aconteceu comigo, mas se acontecer com vocês, você tira o ponto e aí você pode ir lá e dar uma estimulada nos pontos tings da mão que a pessoa volta, tá? Ou de repente dar uma erguidinha nas pernas que a pessoa volta. Às vezes é muita energia, muito estímulo, né? Vai expelir muito vento e a pessoa pode desmaiar sim, tá? E agora umas dicas finais aqui da nossa live de hoje para ajudar a melhorar a concentração também, tá? Então, por exemplo, a gente pode utilizar olhinho essencial de alecrim, a gente pode utilizar num difusor ou ter um colarzinho de difusor pessoal ou deixar o olhinho ali na sua mesa de vez em quando cheirar, passar nos punhos, né? Se passar nos punhos aí é melhor diluir num outro óleo, não usar ele puro, tá? Dilui com um pouquinho de óleo de coco, por exemplo, que é um olhinho vegetal bem natural, que é bem tranquilo. E o próprio chá de alecrim, né? O chá de alecrim também é indicado para ajudar a melhorar a concentração. Aí você pode fazer aí sua experiência e ver se você fica bem. Sempre que for usar um chá, que a gente considera como uma fitoterapia, é importante olhar as contraindicações, tá bom? Né? Por exemplo, o alecrim não é muito indicado para quem é hipertenso, né? Ele pode estimular demais a pessoa.
E ele é um chá estimulante, o óleo também é um óleo estimulante, tá? Então a gente não usa à noite, não usa no horário de dormir. A gente usa no horário que a gente quer se concentrar no trabalho e nos estudos, tá bom? Aí para dormir, por exemplo, já são outros óleos, por exemplo, lavanda, laranja doce, bergamota, tá? Deixar a nossa mente descansar em serenidade também é importante para ajudar a melhorar a concentração. Porque o que acontece? A gente tem as nossas ondas cerebrais, né? Então, por exemplo, quando nós estamos estudando ou trabalhando, nós estimulamos o nosso cérebro a estar numa onda cerebral, numa frequência cerebral mais alta. Então, o nosso cérebro ele pode entrar numa frequência de 14, 15 até 20 Hz quando nós estamos estudando. Quando nós estamos muito estressados, as ondas cerebrais elas podem subir muito, passar de 20, 30 Hz. Isso significa que a pessoa está estressada. Então, se a pessoa está constantemente estressada, ela também não consegue se concentrar. Então, tem que ver isso também, tá? E aí, para esses casos, além da acupuntura, óbvio que eu já falei, a pessoa pode também meditar, né? Eu sei que às vezes quem é muito estressado não consegue meditar, mas tente. Tente pelo menos 5 minutinhos, comece a experienciar uma meditação. Deixa a mente descansar em serenidade, traz um pouco de serenidade para sua mente. Quer ver um exemplo muito simples de meditação? Parar e se concentrar na respiração. Você não precisa necessariamente seguir uma meditação guiada. Quando você para ouvir o seu corpo, deixa eu tentar ouvir meu coração, deixa eu sentir meu coração, deixa eu ver como está minha respiração. Só se sentir um pouco, parar para se sentir, isso já é uma meditação. Né? Se você parar e olhar para um único objeto fixamente, né? Existe, por exemplo, uma técnica de meditação que é olhar para uma vela acesa. Você deixa a vela acesa e fica olhando para ela ali, se concentrando. Esse tipo de concentração, ele ajuda muito a diminuir o estresse, ou seja, diminuir a frequência vibracional das ondas cerebrais quando elas estão muito altas. E isso naturalmente vai ajudar a melhorar a concentração também, tá? Então meditar é muito bom para melhorar a concentração. Criar o hábito de parar 5 minutos e se sentir um pouco, né? Sentir em você, sentir acoplado no seu corpo, né? Perceber o seu corpo, sair um pouco da mente. Não quer dizer que você vai deixar de pensar, mas você vai trazer um pouco a sua concentração para o seu corpo e não só para as atividades mentais. Isso também ajuda na concentração. Certo, gente? Então eu trouxe aqui uma série de pontos que podem ser utilizados pelos acupunturistas para ajudar os seus pacientes a melhorar a concentração. E se você é acupunturista e quiser entender como estimular os chakras a partir de técnicas energéticas, a partir da acupuntura, você pode entrar para o nosso método Chakras na Prática do Acupunturista comprando o curso online. Você pode fazer isso lá pelo link da minha bio aqui no Instagram, onde você vai ser direcionado para a plataforma e comprar o curso Chakras na Prática do Acupunturista, porque aí você vai aprender todas as técnicas para estimular isso nos seus pacientes, inclusive para avaliar os seus pacientes a partir dos 7 chakras principais. Então é isso que eu queria trazer para nós nessa live de hoje, nesse tema de hoje. Todas as lives ficam gravadas e você pode comentar, fazer perguntas, você que está assistindo essa live gravada aí do futuro, né? As lives sempre vão para o Instagram e também para o YouTube. É um conteúdo muito rico, né? Que a gente pode ajudar muitas pessoas a partir desse conhecimento. Uma boa noite para todo mundo e uma ótima semana. Beijo!